Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais 7 Bíblico. Hoje nós vamos com um tema muito importante, muito interessante, que eu tenho certeza que vai te dar um direcionamento, vai te dar um norte, ok? Vai nortear a tua vida a partir de hoje, tá bom? O tema é caçador de jumenta que virou rei, tá bom? Então nós vamos extrair isso da Bíblia, está na Bíblia, tá? Vamos lá para a Bíblia, quero ler esse texto. Tá bom? Está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo 3. Só o versículo 3, tá? Que diz o seguinte, está na tela. Certo dia a jumenta de Quis é o pai de Saul, tá bom? Se perderam e ele disse a Saul, leve um servo com você e vá procurar as jumentas, tá bom? Então é esse texto, tá? Que eu quero que você guarde aí. Mas eu quero ler o texto todo. Depois você pode abrir sua Bíblia, tá aí. É o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 3. Você pode ler todo o livro, o capítulo, o livro, você que decide. Tá? Mas nesse versículo específico, onde eu quero extrair os mais 7 que nós vamos aprender hoje, diz, certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E ele disse a Saul, leve um servo com você e vá procurar as jumentas, ok? Guarda isso daí, anota. Se você não anotou, eu vou citar algumas vezes aqui, você pode anotar, tá bom? O primeiro tema que eu quero abordar com você, o primeiro mais 7 desse texto que nós acabamos de ler é dedicação às pequenas coisas, tá? Então, a lição aqui é não deixe passar as pequenas coisas. Muitas vezes, teu sucesso ou teu fracasso está dependendo das pequenas coisas, dos pequenos detalhes. E nós não podemos deixar passar de forma alguma. Não podemos abandonar, não dar o valor devido às pequenas coisas, os pequenos detalhes, tá bom? Então é necessário que você entenda que muitas vezes, às vezes até por causa de cargo, de situação, de posição que nós possuímos, a gente não quer fazer aquilo que parece mais simples, né, aquilo que parece mais humilde, mas na verdade nós precisamos aprender até para manter o nosso caráter no lugar dele, porque não importa quanto dinheiro você tem, quem você é igual a todo mundo, tá bom? Principalmente quando nós colocamos esse padrão diante de Deus. Então, por exemplo, diante de Deus todo mundo é igual, tá? Diante de Deus, não importa quanto dinheiro você tem, tamanho da tua empresa, o tamanho da tua casa, o carro que você possui, tá ok? Então, é necessário que você entenda isso. Nunca deixe de ser humilde e agradecido, porque isso vai te deixar apto a continuar evoluindo, a continuar crescendo, a continuar conquistando. Caso contrário, você vai tombar. Ouça o que eu estou te falando, tá bom? O próximo tópico, o próximo mais 7 que eu quero extrair é entrega total ao propósito. Meu irmão, preste atenção. Quando você faz algo com amor e não por obrigação, o negócio anda melhor. Então a ideia é que você se entregue totalmente àquilo que você foi chamado para fazer. Tá? Seja na empresa, na igreja, tá bom? Seja na sua família, aonde for. Não pare de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tá ok? Isso vai gerar em você, meu irmão, a capacidade de enxergar, sabe, o horizonte e ir na direção do teu chamado, do teu propósito com uma velocidade maior, porque fica mais fácil, tudo aquilo que você faz com amor não tem peso, não é pesado, entende? Por isso, entrega total ao propósito. A lição aqui que a gente pega, no primeiro ponto, fala, deixa eu até voltar aqui, eu quero falar que você fala, mas como que isso saiu do texto? Meu irmão, presta atenção, procurar jumentas na época de 15 aqui, na época que esse texto foi escrito, não era trabalho de filho, era trabalho de funcionário, de empregado ou escravo, ou servo, como você quiser chamar, tá ok? Mas Quis manda Saul, e Saul vai, ok? Detalhe, esse mesmo capítulo vai dizer que Saul era o mais belo da nação, e de todo o povo, no meio de todo o povo, ele sobressaía do ombro para cima. Então ele era o mais alto e o mais belo, tá? Mesmo assim ele vai. Você entende ou não? Mesmo assim ele vai. Em obediência ao pai, em submissão ao pai, ele vai procurar a jumenta, tá bom? Então não abra mão das pequenas coisas, tá? Aí, entrega total. O que a gente aprende com entrega total? Irmão, quando a gente fala de entrega total, a gente está falando que Saul passou 3 dias andando, procurando essas jumentas e não encontrou. A Bíblia também vai dizer, está no versículo 7, tá? No versículo 7 desse mesmo capítulo que lemos,
diz que a comida acabou. Ele não tinha mais comida. Você entende isso ou não? É muito forte isso. Imagina a dedicação, a entrega que ele deu em procurar jumentos do pai. Detalhe, a Bíblia vai dizer que o pai dele era rico, famoso e honrado. Então, mesmo assim, o pai dele decide que ele vai procurar jumentas. Imagine que você é milionário e você perde, sei lá, você perde um celular. Você entende? Vamos colocar assim, tá? Fazer uma comparação aqui, traduzindo aqui os bens para os nossos dias. Você é milionário, bilionário e você perdeu um celular. Meu irmão, imagina você atordoado porque perdeu um celular e colocando investigadores para achar o celular. Meu irmão, não faz sentido. Era isso aqui, entendeu? Cheio da grana, cheio de dinheiro, riquíssimo, a Bíblia fala, honrado e respeitado e famoso, a Bíblia fala. Algumas traduções falam que ele era famoso, imagina. Então, veja bem, e ele fala assim, não, eu quero a minha jumenta. E Saul vai obedecendo a voz dele e se dedica no propósito. Ah não, mas isso aqui é chamado de filho. Isso aqui não é chamado de filho, é chamado de servo. Tudo bem, mas eu vou mesmo assim. Meu pai mandou, eu vou. Você entendeu ou não? Então, pega a dica aí. Entrega total ao propósito. Terceiro mindset é busque a Deus. Você vai ver que no versículo 6, o servo de Saul fala assim, olha, a gente não encontrou, foram a várias cidades. Depois leia lá o texto. Várias cidades eles foram, mas não acharam as jumentas, tá? De repente Saul viu que a comida acabou e falou assim, vamos voltar, porque senão meu pai vai ficar preocupado comigo e não mais com as jumentas. O servo fala assim, tive uma ideia, aqui perto tem uma cidade onde tem um profeta, está falando de Samuel, vamos lá e a gente Deus vai falar para nós onde estão as jumentas. Olha isso, presta atenção nisso. Saul fala assim, a nossa comida já acabou, não temos nada para dar para ele, o que a gente vai dar para ele? O servo diz para ele que tem algumas moedas de prata. Maravilha. Então veja bem, buscar a Deus. Aí da minha cabeceira aqui, que eu deixo colado aqui no mural, aqui do meu lado, tem um versículo de Provérbios que diz assim, peça ao Senhor que abençoe os seus planos e eles darão certo. Está entendendo ou não? Está lá no livro de Provérbios capítulo 16, versículo 3. Tá? Está aqui, fica aqui no meu mural. Peça ao Senhor que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, sabe o que está falando? Que você pode planejar, você pode ter ótimos planos, ótimas ideias, ótimos projetos. Se Deus não abençoar, não vai dar certo. Se você não colocar diante de Deus, falar assim, Deus abençoa, porque trabalhar eu vou. Eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, então abençoa para dar certo. Sabe o que vai acontecer? Vai dar certo. Você precisa entender isso, você precisa pegar esse mindset. Ok? Não tire Deus dos seus planos, coloque Deus lá para abençoar. Ah não, mas eu não preciso, eu estudei muito, tudo bem, mas Deus precisa abençoar, senão não vai dar certo. Tá ok? E para finalizar, a gente, e porque, aonde a gente viu isso no texto? Quando o servo de Saul fala para ele, vamos consultar Samuel, porque Deus precisa falar onde está as jumentas. Inclusive, curiosidade do texto aqui, inclusive quando eles encontraram Samuel, que Samuel vai falar sobre as jumentas, o Samuel fala assim, fica tranquilo com as jumentas já chegaram, já voltaram, já foi achada. Maravilha, né? Eles trabalhando e a jumenta já tinha chegado. Para finalizar, nunca desista de procurar jumentas. Aqui a fala correta seria nunca desista de fazer as pequenas coisas, de trabalhar com os detalhes. Por quê? De trabalhar com os detalhes. Simples, por causa que toda vez que você abandona os detalhes, pode ser, não é uma regra, tá? Não quero que você tome isso como regra, mas pode ser que se esse detalhe for importante ao ponto de determinar o teu sucesso ou o teu fracasso, você tomba. Você entende? E aqui, se você vê o final desse capítulo, termina com Samuel escolhendo Saul como rei de Israel. Ou seja, um procurador, um caçador de jumentas que virou rei. Porém, ele não desistiu de procurar jumentas. Imagine se fosse eu e você, quando a comida tivesse acabado, a gente voltaria para casa, sim ou não? De repente, se você está me assistindo agora e desistiu de algum projeto da sua vida, de repente, meu irmão, você estava a um passo de encontrar aquilo que você estava buscando, mas você desistiu cedo demais. Não desista cedo demais, tá? Não desista. Outros episódios meus vai dizer sobre uma pesquisa feita com muitos anos, com muitos homens que alcançaram sucesso e foi diagnosticado que o sucesso tem 85% de esforço ou persistência e apenas 15% de talento. Então, na verdade, o teu sucesso não depende do teu talento, depende da tua persistência. Ok? Em permanecer no projeto, no propósito. Tá bom? Nunca desiste de procurar jumentas, porque você nunca sabe quando Deus vai levantar um rei.
Guarde isso no seu coração, tá bom? Guarde isso no seu coração e eu espero que realmente esse mais 7 venha fazer sentido para você. Por quê? Porque nunca deixe de procurar jumenta, porque você nunca sabe quando Deus vai levantar um rei, tá ok? Então, fique com esse mais 7. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Se você ainda não segue o nosso podcast, você está nos ouvindo em plataforma de áudio, tá? Plataforma stream de áudio, tá bom? Ou seja, o nosso podcast, tá bom? Siga o nosso podcast e você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aqui também, tá bom? E se possível for, partilhe esse vídeo com quantas pessoas você conseguir, coloca lá no seu status do WhatsApp, que vai fazer com que esse mais 7 alcance mais pessoas, amém? Que Deus venha te abençoar, realmente eu agradeço por você estar nos assistindo até aqui, e que haja paz no teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Ok? Tchau, tchau.